Abertamente, saindo da luz não. O Dia Bloco de Conteúdos na geral, estamos finalizando a nossa série de grandes mulheres da Bíblia, estamos falando sobre Ana. O interessante é que Esther pediu a Deus, Deus deu um filho, Samuel, ela entregou e foi adotado praticamente por Eli, né, que era o sacerdote, e Samuel cresceu com Hófni e Finéias. Se você depois pegar a Bíblia e ler o que esses dois rapazes fizeram, era tudo de errado que poderia fazer. Eles seriam o sucessor natural de Eli, não foram por causa das barbaridades que eles cometeram. E aí eu dou continuidade. A promessa, o voto de Ana não se cumpriu, não se acabou quando nasceu um filho, que muitas vezes é isso. Deus me dá um carro que eu vou abençoar a tua obra. Aí ganha um carro e o cara vai lá na igreja, dá o testemunho. Deus me deu um carro e amém, não sei o quê. O cara ainda vai dar uma oferta na igreja. Depois não aparece mais lá. Ela não, parece que ela se manteve fiel a Deus, sempre orando, suplicando, intercedendo pelo filho e acompanhando o filho, porque ele cresceu com Hófni e Finéias. Se a gente for ver um pouco nisso, aquele era o ambiente dele. E ele se tornou, se não o maior profeta de Israel, um dos maiores profetas da sua época, e não foi contaminado com tudo aquilo que talvez os filhos de Eli, e ele depois se arrependeu também de ser um pouco frouxo com os filhos, mas a Bíblia não é muito explícita nisso, mas dá para ver que existe uma oração de mãe por trás. Se eu falei isso no início, André, tem oração de mãe por trás de situações assim, né? André, só para colocar juiz, profeta e um semi-rei. Porque ele, antes dele, ele que fala assim, o povo está aí pedindo um rei. Então, olha o que Deus colocou nele. A pergunta era, será que Ana tinha dimensão daquilo que Deus tinha na vida dela? Talvez esteja em casa abatido, arrasado, nada dá certo. Espera que o milagre está chegando. O milagre é tão grande. Olha só a função do homem. Três funções. Que a gente identifica também. Olha a relação. Ungiu um rei quando já tinha outro. Ele fez tudo que, às vezes, é estranho da gente. E Saul tremia diante dele. O jovem vendo tudo de errado por parte do filho de Eli. Podia ser contaminado, mas havia uma relação de mãe responsável com o seu filho. Imagino vendo Ana sabendo de todo aquele acontecimento, toda a nação de Israel sabendo aquela pouca vergonha toda dos dois filhos de Eli, e ela na relação de compromisso com o filho, com Deus. Olha, não entra por esse caminho, para papai, instruindo, sempre acompanhando, orando na sua comunhão com Deus, trabalhando o seu filho. Eu acho isso muito lindo, o menino não ser Existe poder na súplica, na oração de mamãe. Com certeza. Aquilo que a gente fala na igreja, não de batizar, mas apresentar o filho a Deus, existe André, um mistério nisso aí. Exatamente. E ela mesma diz... perdão, pastor, pode concluir. Não, só rapidinho. Existem algumas mães, pais, que hoje chegam... Nasceu o filho, chega, leva lá na igreja, aquela solenidade de apresentação da criança, e os pais falam seu compromisso com Deus, balança a cabeça, sim, 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 recebe o diploma, vai embora para casa, começa a crescer. O pai não se lembra nada daquilo quando ele apresentou lá no templo com a sua esposa, o compromisso dele com Deus. O filho vai crescendo, largado. Não, Ana, não era assim, não. E interessante, André, você falou sobre intercessão, e a Bíblia fala sobre isso em Tiago, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E Ana, quando recebe o menino, quando recebe a bênção, vamos colocar assim, ela declara, por este menino orava eu. Quer dizer, e essa oração, ela se manifestou, se materializou, e obviamente após Samuel ir para ter com Eli, ela continuava instruindo. Esse testemunho do milagre que ele foi na vida dela, ele certamente teve conhecimento. Ela relatou isso para ela. Olha, aconteceu isso, eu fui para o templo, o sacerdote não entendeu bem, o seu pai também não entendeu bem, mas eu perseverei em Deus e você está aqui. E ela declara, por esse menino orava eu e Deus me concedeu aquilo que eu pedi em oração. André, no capítulo 2, o pessoal em casa depois acompanhar, de ano em ano ela fazia uma túnica, levava no templo, o sacerdote Eli abençoou Ana e Eucana, eles foram para casa, fizeram a parte deles, e olha que diz o capítulo 2, versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concedeu e deu luz a outros 3 filhos. Será que se ela não tivesse honrado e dado Samuel, ela teria tido esses outros 3 filhos? Então olha olha a visão dessa mulher. Ela não estava sempre no templo, de ano em ano, mas ele ia lá ver e visualizar a promessa dela. Samuel tinha 3 cabeças acima dele. 3 maus exemplos. Mas os 3 maus exemplos
não contaminaram o coração dele. Aí eu fiquei pensando, quem foi que ensinou esse garoto? Porque ele cresceu no templo. Eu acho que foi Ana. Porque eu acho que ela falou assim, não tem pessoa mais espetacular do que minha mãe. Minha mãe dá mais exemplo do que o sacerdote. Minha mãe dá mais exemplo do que os futuros sacerdotes. Minha mãe é um exemplo de vida. Eu acho que ele foi guiado pela mãe. Por isso que Ana foi esse espetáculo de mulher. E aí serve como paradigma para a gente ser fiel e acreditar nas promessas de Deus na vida dela. Uma das coisas que eu já vi em um debate sobre essa questão de Ana, e já vi mencionado também numa televisão católica, essa questão de pagar a promessa. Né? De você pedir algo para Deus, Deus te dá e, bem, agora está na sua hora de pagar a promessa daquilo que você prometeu. Qual a visão de vocês, pastores, sobre essa questão de pagar uma promessa para Deus? Vocês entendem validade de pagar promessa na Bíblia? Que deturpações, talvez, vocês entendam o cristianismo do evangélico, talvez, para a tradição católica nesse sentido? Eu me desvinculo dessa tradição católica e realmente existe isso lá. Mas o que eu quero dizer, biblicamente falando, que Deus é um Deus sim, sim, não, não. Amém. Se eu prometo uma coisa, eu tenho que, primeiro, há uma responsabilidade em mim, naquilo que eu estou prometendo a Deus como voto, depois de cumprir, que Deus não se agrada de voto de tolo. Eu acho que é uma responsabilidade do crente. Se ele faz um voto a Deus, ele tem que cumprir, porque Jesus mesmo disse que a palavra sim, sim, não, não. Então não vejo quanto a isso, do cumprimento do voto, uma barganha. A barganha ela é muito mais banal e mera, mas agora o cumprimento de um voto que se faz a Deus, eu acho muito normal, está numa relação bíblica e que agrada a Deus naquilo que a gente faz. Enfim, para a gente tentar ilustrar, vou dar alguns exemplos, porque isso aqui Sim. dá um debate muito grande, fenomenal. Sim. Porque quando a gente fala de pagar promessa ou pagar voto, o que é normal de se ver, pelo menos, e às vezes é televisionado, porque é feito por algum artista, vou de joelho daqui até ali, subir escadaria. São atos que você começa, sei lá, um dia e termina no outro, e acabou, paguei minha promessa, então não devo mais nada a Deus. Ele me deu o que eu digo, eu dei o que eu prometi. Como é que vocês entendem o que Deus espera como um pagamento de promessa? É algum ato nosso de penitência, de andar de joelho, de andar de 10 dias, de fazer uma peregrinação que tem começo, meio e fim? Ou às vezes é até algo contínuo, como eu vejo talvez aqui em Ana. Não era só apresentar um templo, era crescer com seu filho, educando, mantendo ele. Porque eu tenho dificuldade às vezes disso, de Deus me concede uma bênção assim, que eu vou a pé daqui para lá. Eu falo, poxa, é isso que me torna kits com Deus? Eu andar a pé até uma cidade, até Aparecida, subir a escadaria da Penha, de joelho. Como é que vocês entendem André, esse tipo de ato? Eu vejo da seguinte maneira, e vou entender se os irmãos discordarem aqui da minha percepção. O sacrifício já foi feito. Jesus Cristo morreu na cruz, resolveu o problema, e hoje, obviamente, eu entendo, se a gente pedir alguma coisa a Deus, não tem nada de errado nisso, na minha visão, porque Deus manda a gente pedir e dá-se-vos-á. Mas Ele também manda a gente dar. Dá e será vos dado também. Né? Em boa medida, sacudida, recalcada. Isso é bênção, mas a questão é que eu não posso me firmar nisso e correr desenfreadamente atrás de bênção. Porque a bênção maior nós já temos, que foi o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida e não tem nada melhor e maior que isso. Se eu estou enfermo, Deus me curar, glória a Deus. Se Ele me curar, glória a Deus, porque o que eu preciso de melhor e maior, eu já tenho. Então, a gente precisa entender, e algumas pessoas precisam perceber isso, que a bênção maior é ter Jesus como Senhor e Salvador. O que vier, além disso, é lucro. E Ele quer dar. A Bíblia diz que Deus quer que nós nos alegremos e quer que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor através da bênção que nós recebemos. O Salmo 126 é bem claro em relação a isso, que diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Deus não quer que a gente viva uma vida, desculpe a expressão, miserável, uma vida desgraçada. Ele quer que nós sejamos abençoados, sim. Mas a bênção não pode ser o nosso foco, não pode ser o nosso alvo, porque a bênção maior é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que raciocinar com a mente de Cristo. Não tem necessidade, se eu estou enfermo, precisando de uma cura, e eu dizer para Deus, Senhor, se Tu me curares, eu vou subir o monte até lá no cume ajoelhado. Não tem necessidade disso.
Deus não aceita isso. Eu posso agradecer a Deus de outra maneira. Para que eu vou chegar lá no pé do monte? Pô, vai subir um monte, tudo isso aqui ajoelhado. Pode pastor. cair do monte. Não, eu tenho que ir ajoelhado Chega até lá, no tá doente de novo. come, porque o Senhor me curou de câncer. Curou de câncer, eu posso agradecer a Deus, ter a gratidão contínua na minha vida daquela bênção que Deus me deu, sem que seja preciso eu fazer uma tolice dessa. Para mim isso é tolice. Eclesiastes 5:4 diz, quando fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. Eclesiastes 5:4. E se você fizer um voto e Deus não te der aquilo que você colocou no voto, você não vai cumprir? Só vai cumprir se Deus te der? Essa é a minha pergunta. Eu já pedi algo para Deus e Deus não me deu, e mesmo assim eu cumpri aquilo que eu prometi. Mesmo Ele não me dando aquilo que eu queria. Porque Não no era final eu condicional. entendi que aquilo ali... Porque no final tu vai entender assim, tu pediu algo para Deus. Tu tem que esperar o sim e o não de Deus. Eu entendi que o não dele, naquele momento, era melhor do que o sim. Mas não podemos viver nessa relação. Nessa relação de... Porque Deus me deu, tem agora que subir 2 quilômetros de um monte Não, ajoelhado. pastor, eu vou chegar aí. Certo. Se você tiver que fazer um voto, eu até digo para meus ouvintes, faça o voto. Deus te deu, dê 4 almas para ele. Que Leva beleza. 4 almas para Jesus. Dê a sua Então, vida para ele. Dê a sua vida para ele. Que é até melhor. Limpa os banheiros aqui da igreja. Faz uma... Ninguém quer, André. Não, mas é verdade. Né? Eu lembro que um ator da Globo, famoso, ele foi do Rio de Janeiro a São Paulo a pé. Aquilo Aparecida. foi uma emoção danada para o brasileiro. O povo gosta dessas coisas, né, do sacrifício, mas Deus não se agrada de sacrifício. Essa herança do Sacrifício. Ele já catolismo fez romano, sacrifício. infelizmente, com Sacrifício, respeito aos nossos telespectadores que são católicos. Com respeito. Forte isso aqui da PNT. Não, É um programa só para isso, André. Isso aí é um bom programa. Não dá, porque Sim. só o que me incomoda, porque já que a gente entrou nisso e já são os finais aqui daquilo que eu vejo muito Ana mantendo um voto com Deus contínuo na vida, até o final da vida. Acho que votos, você pode fazer uma coisa momentânea às vezes, mas acho que tem que ser algo contínuo para Deus. Deus, se tu me der essa bênção, eu vou te servir e vou abençoar a vida de muitos. Uma vez, por isso que eu tenho essa dificuldade de Deus te deu uma bênção tão grande de te curar ou te dar um filho, e o que você às vezes vai dar de volta para ele é subir uma escada. Eu não vejo como isso adiciona, abençoa. Aquilo que a gente Alegraria falando. o coração Quando de Deus Deus. te abençoa, isso é para tocar a vida de muitos. Deus abençoou Ana, embora